regularizar só uma parte do meu lote? O cliente construiu ali 2 casas. Será que eu consigo regularizar só uma parte desse lote? E hoje eu vim esclarecer algo muito importante. Essa que eu sei que é a dúvida de muitos profissionais. Qual é essa dúvida, Bruna? Eu consigo regularizar ali só parte de um lote? Então imagina que seu cliente fez uma casa na frente, fez uma casa no fundo. Você consegue regularizar só parte desse lote? Vamos mais longe ainda. Imagina que o seu cliente quer fazer um desdobro. E nesse processo de desdobro, ele quer saber se só consegue fazer de uma parte, porque 2 pessoas compraram juntos. Consegue fazer só de uma parte? Vamos lá entender. Vamos direto ao ponto aí, sem enrolação, vamos direto ao ponto. Então imagina aqui comigo. Vamos pegar uma situação aqui. Essa situação é hipotética, mas é algo que acontece frequentemente. Tá? É algo que acontece, se não aconteceu ainda, tem uma grande chance de acontecer com você. Tem uma grande chance de acontecer com você. E o que é isso? Então tá aqui, ó. Eu fiz até aqui para exemplificar para vocês uma quadra de lotes. Mas o que acontece? Se o seu cliente é dono aqui do lote 10, ó, ele é proprietário do lote 10. Só que aí ele fez o seguinte, ele fez uma casa na frente e fez uma casa no fundo, vamos supor que foi para o primo dele ou para ele mesmo. E a dúvida dele é a seguinte, consigo regularizar só uma parte dessa construção? Vamos exemplificar para ficar mais claro. Vou desenhar aqui para vocês entenderem. Vamos lá. Então, ó, olhem aqui. Imagina que o seu cliente, ele é o proprietário do lote 10, certo? Como ele é o proprietário do lote 10, ele fez aqui 2 construções. Pode ser que as 2 sejam dele e pode ser que uma seja dele e outra seja de outra pessoa ali, sei lá, um parente, um filho, algo assim. Daí surgiu a oportunidade dele regularizar o imóvel. E a dúvida é, ele consegue fazer só de uma parte do terreno? E a resposta é não. Por quê? Eu vou explicar isso para vocês na prática. Isso é uma dúvida que um dos meus alunos do Dicionário de Aprovação levou e abordou no nosso grupo, tá? Então, a gente tem um grupo do Telegram, lá a galera manda dúvida e ele abordou essa dúvida e eu pensei, como é bem comum de ver acontecendo por aqui, eu falei, vou levar essa dúvida para esclarecer com todo mundo lá. Então, olha só, o que eu expliquei para ele? Não existe a possibilidade de regularizar só uma parte do lote. Mas por que, Bruna? Por que não pode regularizar só uma parte? Porque é o seguinte... Imagina que o seu cliente, ele é proprietário do lote 10. Se ele é proprietário do lote 10, lá na certidão de matrícula dele, está escrito que ele é proprietário de todo o lote 10. Para a gente fazer um processo, seja de regularização, seja de desdobro, nesse caso aqui em específico, a gente está falando de uma regularização, para a gente fazer um processo como esse, a gente envia o quê? A certidão de matrícula. Então, se eu envio a certidão de matrícula para a prefeitura, com o projeto e mostro só uma das partes dessa construção, o que vai acontecer? O fiscal vai enviar algum profissional, vai enviar algum fiscal para lá, né? A prefeitura vai enviar algum fiscal para lá. Quando o fiscal chegar, primeira coisa, pegou a trena, mediu e viu, peraí, aqui só tem uma casa. Às vezes ele não precisa nem medir, porque ele viu lá no projeto que só consta uma casa. E lá dentro ele chegou e tem 2. Aí ele já vai embora. Aí ele já notifica o projeto. Por quê? Quando a gente fala do processo de regularização, entra tudo, absolutamente tudo que existe dentro do lote. Então, é o lote 10 por 30? Ah, mas tem lá um cômodo que a gente não usa, então tem que demolir. Se você quer regularizar, então tem que demolir, tá? Porque senão ele vai pagar, sim, por essa metragem, porque não tem como fazer só de uma parte do lote. A prefeitura entende que se você tem um lote que é 10 por 30, tudo e absolutamente tudo que consta dentro dessa medida 10 por 30 precisa estar regularizada. Eu vou falar algo aqui para vocês que talvez seja bem novo para vocês, mas a prefeitura atualmente ela tem utilizado da metodologia de usar os drones, né? Então a prefeitura passa com os drones lá verificando todas as construções. O que aconteceu? Salvo engano, foi em Brasília, não lembro certinho o local, saiu uma notícia. O cliente construiu uma casinha de boneca para a filha dele. Casinha de boneca. Bruna, casinha de boneca, tem certeza? Sim, casinha de boneca. Depois eu vou postar essa reportagem aqui para vocês. E aí a fiscalização passou com o drone. O que aconteceu? A fiscalização notificou esse imóvel e cobrou IPTU em cima da metragem da casinha. Por quê? É considerado uma construção. É considerado uma construção porque é uma área coberta.
tá? Então, como o drone viu por cima e tá irregular, não tem como. Então, a prefeitura não perdoa parte do terreno. Ah, mas é a casinha do cachorro, só que ela é da altura ali, sei lá, de 2 metros. Não interessa, é dado como área construída. Então, tudo que existe dentro do lote precisa constar dentro de um projeto de regularização. Porque senão o fiscal vai olhar a documentação, vai olhar também o projeto, vai olhar a situação real, vai comparar e falar, peraí, tem alguma coisa errada. E a coisa errada que está aqui é que esse profissional só colocou uma parte da construção. Então, não é feito o processo de regularização. Então, se o seu cliente chegou hoje, ele pretende fazer um processo de regularização do imóvel, o que é que você tem que fazer? Você tem que ir lá, conferir tudo que tem dentro do lote. Tudo, absolutamente tudo. Ah, mas é só um cômodozinho lá no fundo. É só um banheirinho lá no fundo. Isso precisa constar aqui, porque senão o fiscal vai chegar lá e ele vai notificar o processo vai ficar parado até que você troque esse projeto. Então, não tem erro. Se tem construção dentro do lote, mostra tudo. Não tem como fazer só de parte do terreno. Aí, veio aqui uma pergunta da Vanessa. Cara, e era a pergunta que eu estava preparando para vocês. A gente falou aqui da construção, mas eu vou pegar uma hipótese diferente aqui para vocês. Tá? Vamos imaginar aqui o seguinte. Eu vou desenhar aqui para ficar claro para vocês. Vocês já escutaram falar? Você já escutou falar sobre processo de casas, né, geminadas? Vocês já escutaram falar? Me mandem no chat, enquanto eu desenho aqui. Já viram casas geminadas no município de vocês? É bem comum de acontecer, né? Não sei se chegaram com a resposta aqui para baixo. Se alguém mandou aqui em cima, depois manda a pergunta aqui de novo. Mas olha, vamos lá. Casa geminada. Então, você imagina essa segunda situação. Então, a gente parte para o nosso lote 11. Casa geminada. O que pode acontecer? O seu cliente vai falar assim, olha, eu comprei uma casa e ela é do lado de outra casa. E a gente não fez ali a divisão dessa documentação. Dentro da documentação, que é ali a matrícula, fala que é só um lote. Então, é um lote de 10 por 30. Mas, na verdade, cada um ficou com 5 por 30. E casa geminada, normalmente, é aquela casa que a maioria dos construtores faz ela espelhada, tá? Porque ela utiliza o muro de divisa e faz ela espelhada. Por quê? Que ele economiza no projeto, que ele economiza em várias coisas. Beleza. Então, uma situação como essa, onde existe a construção, ó, tem a construção já feita, existe o lote, você consegue fazer ali, Bruna, o desdobro só de parte do terreno? Vamos supor que é o João e a Maria. A Maria não quer assinar, mas o João quer fazer o desdobro. O João consegue fazer sozinho? Não. Tudo, gente, absolutamente tudo segue a nossa principal documentação para um processo de regularização, de desdobro. Qual que é a nossa principal documentação? É a documentação de matrícula. Então, se lá na matrícula falou o seguinte, esse lote é do João e da Maria, os dois precisam assinar. Os dois, tá? Aí faz o desdobro. Se os dois assinou, fez o desdobro. Aí sim, se quiser regularizar só do lado de cá, porque o que era uma documentação, no processo de desdobro vão se tornar duas documentações. Então, imagine aqui comigo. O lote se chamava lote 5. Aí ficou 5A e 5B. Cada matrícula ficou para um proprietário. 5A para Maria, 5B para o João. Beleza. Aí ele consegue fazer tudo que ele quiser dentro do lote dele. Mas fora isso, não consegue. Então, primeiro tem que ser feito o processo de desdobro, né? E depois a regularização. Mas aí vocês têm que ter atenção, porque às vezes a prefeitura não libera fazer o desdobro sem regularizar toda a construção, tá? É um detalhe aí que eu recebo bastante dúvidas dos meus alunos, que surgem clientes com essa situação. Olha, quer fazer o desdobro, dividir lá para cada um ficar com a sua parte. Tá, mas pode ser que a prefeitura exija que faça a regularização de toda a construção. Aí teria que fazer regularização de toda a construção e depois fazer o processo de desdobro, tá? Então é um ponto de atenção para vocês. Combinado?